10 minutos? Tá bom? Não? Então tá, vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 15. Glória a Deus. 4:15. Na minha Bíblia está escrito assim. Ali está diferente, mas vamos lá. Antes dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Não está muito diferente, né? E eu peguei a parte que diz, sendo verdadeiros em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha para esse crente lindo que está do seu lado, diga para ele, diga para ela, o crescimento... Não, ele não escutou, fala de novo, o crescimento é em tudo. Depois você vai entender esse tudo, tá? Pode sentar. Irmãos, queridos, amados, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Aos obreiros da casa, muito obrigado pela confiança. Nós estamos diante de uma passagem bíblica e o fato de eu estar falando sobre crescimento hoje é porque essa pauta que eu vou trazer para vocês está aqui dentro, tá? Então, se vocês automaticamente quiserem saber mais sobre o que está aqui dentro, aí você vai ter que comprar o livro, não tem jeito, tá? Mas a gente vai fazer uma prévia aqui e nós escolhemos essa expressão, cresçamos em tudo. E, claro, em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Muito bem, quando a gente fala sobre essa expressão crescimento, proveniente do apóstolo Paulo, Paulo com toda a propriedade, ele usa essa expressão, cresçamos em tudo. E é claro que quando ele fala desse crescimento, eu preciso entender que essa expressão ela está destacada no texto. Eu disse o quê? Está destacada no texto, ou ela se destaca do texto. Por quê, pastor? Porque Paulo ele faz questão de enfatizar esse crescimento, colocando um pronome indefinido após a expressão. Cresçamos em tudo. Perceba isso, então, que quando a gente coloca isso aqui para fora, é claro que a gente começa a entender, para crescer, existe dificuldade? Existe alguma área que, para crescer, ela apresente alguma dificuldade? Claro que sim. Então, veja bem, quando Paulo diz, cresçamos em tudo, tá? Acredito que, claro, com toda a propriedade, nenhum de nós teria dificuldade de definir essa palavra crescimento. Se eu perguntar para qualquer um aqui, todo mundo vai saber falar o que é o crescimento de alguma forma. Sim ou não? Entendo? Só que perceba isso aqui. Quando a gente fala sobre o verbo crescer, esse verbo crescer aqui, ele não é simplesmente apontado para uma determinada área. Existem outras áreas de crescimento. E é claro que quando a gente enfatiza isso aqui, eu preciso entender que eu posso simplesmente abordar áreas de crescimento para a sua vida, tá? Primeiro existe o crescimento físico, isso todo mundo sabe, né? Crescimento cultural, todo mundo sabe que isso também existe. Crescimento espiritual, que é a pauta principal, tá? Do que nós fazemos uma abordagem aqui dentro, tá? Crescimento espiritual. Pastor, me explica melhor que eu não estou entendendo. Vamos lá. Crescimento físico, o que é isso? Aumento de estatura. Crescimento cultural, desenvolvimento na área da cultura. Crescimento espiritual, atingir um nível maior de espiritualidade. O mundo só está doido, só está doente, porque a espiritualidade do mundo, infelizmente, está fracassada.
Mas isso não acontece com o cristão, porque a gente procura automaticamente sempre enfatizar esse crescimento, sempre baseado aonde? Na palavra. Através de quê? Da oração, do jejum, da busca, desse momento aqui, com toda a propriedade, que isso aqui representa comunhão, isso aqui também promove crescimento espiritual. Então, perceba, atingir um nível maior de espiritualidade, temos também o crescimento educacional. O que é isso? Acúmulo de conhecimento na área da educação e crescimento emocional. Veja bem, crescimento emocional significa atingir maior controle das suas emoções. Ou perceba que isso aqui é muito importante, principalmente nesse momento que a gente vive da atualidade. As emoções estão à flor da pele e é preciso a gente ter controle. Amém? E por último que eu coloquei aqui foi crescimento psicológico, atingir maturidade na psique, ou seja, atingir maturidade na cabecinha. E tá, irmão, porque o problema é sério. A falta de maturidade, pastor Isaías, tem levado muitos crentes a agir errado, a não se portar com decência e achar que são os donos da verdade. A falta de maturidade prejudica a essência da pessoa. Por isso que é importante a gente enfatizar o crescimento espiritual, porque o crescimento espiritual, ele vai promover esse amadurecimento. E todo aquele que amadurece espiritualmente, ele é uma pessoa que não é entrão, sabe respeitar o momento, não é enxerido, não é afobado, não faz as coisas de qualquer maneira, não troca os pés pelas mãos, ele sabe esperar um momento, e mesmo que às vezes as situações não sejam agradáveis, mas ele sabe esperar um momento, ele sabe agradecer quando a coisa acontece no tempo certo. Mas tem uns que não sabem não, tem uns que fecha a cara. Pastor Isaías não me deu oportunidade hoje, né? Eu vim preparado para cantar e ele não me deu oportunidade, vai para casa com a cara feia, murmurando, reclamando. Isso não é maturidade, irmão. Eu só estou parafraseando, tá, gente? Não estou apontando ninguém, não. Isso acontece também no Lins de Vasconcelos, tá? Só que isso é uma grande realidade. Agora, perceba, estas definições que eu acabei de apresentar para vocês, elas destacam a importância, eu disse o quê? Destacam a importância do verbo crescer. E é claro, a definição de crescimento, tá, nos leva a fazer uma pergunta: qual área o apóstolo estava querendo literalmente destacar com essa expressão cresçamos em tudo? Claro, eu apresentei para vocês algumas áreas, mas o texto não diz que são essas áreas, e ao mesmo tempo eu posso entender que são essas áreas. Por quê? Quando ele diz em tudo, esse tudo eu já até citei, ele automaticamente trata-se de um pronome que não possui uma definição exata. Então, pastor, eu posso crescer em todas as áreas? Pode. Mas qual é o crescimento que Paulo está colocando em evidência? Paulo está colocando o crescimento espiritual. Amém, irmãos? Isso me isenta de crescer nas áreas citadas? Não, mas ele está enfatizando o crescimento espiritual. A falta de espiritualidade, ela acaba com a vida de uma pessoa. Ela vai fazer com que a pessoa possua literalmente
todos os sentidos da fraqueza que o mundo apresenta. Então é preciso a gente crescer em espiritualidade. Ah, pastor, como é que eu cresço espiritualmente? Aí o apóstolo Pedro ajuda a gente dizendo que devemos crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também nos ajuda dizendo que se você quiser sabedoria, você tem que pedir a quem tem sabedoria para te dar. Ele declara que Jesus se tornou da parte de Deus a minha, a tua, a nossa sabedoria. E a Bíblia ainda é muito enfática em dizer que se você não tem sabedoria, peça a Deus e Deus te dá. Então isso vai fazer com que eu e você cresçamos espiritualmente. E crescendo espiritualmente, estamos prontos para suportar as adversidades. Crescendo espiritualmente, a carne não nos domina, o sistema não nos domina, as narrativas não nos domina, as ideologias não nos domina. Por quê, pastor? Estamos inseridos no contexto do crescimento da palavra de Deus, deixado por Cristo como uma ordem. Cresça! Fala para o teu irmão do teu lado, cresça, querido. Cresça. Mas eu vou enfatizar para vocês que esse crescimento espiritual, ele é importante porque ele promove maturidade na vida do crente. Não posso deixar de dizer isso. Amém, irmãos? Fala para o teu irmão do teu lado, pastor, para ser ou para possuir essa maturidade, eu preciso ter que idade? Pergunta para ele, que idade eu preciso ter? Porque quando a gente fala de maturidade, pensa-se logo o quê? Isso não é para mim, né? Isso é para o pastor Francisco que já passou da casa dos 40. É para essa galera aí que já está passando dos 40 para lá. Não, irmão. Na Bíblia, a expressão maturidade vai ser apresentada em um menino de 12 anos. Pastor, me prova aonde que o menino de 12 anos estava. No meio de quem? Respondendo a quem? Pegou, né? E respondendo com o quê? Com sabedoria. Jesus dá um exemplo para a gente. Então a questão da idade não interfere no amadurecimento espiritual. Porque ao mesmo tempo que eu olho para a Bíblia, eu vejo um jovem de 25 anos sendo colocado numa região automaticamente a sudeste de Babilônia, numa região onde ele está caminhando às margens do rio Quebar, que é Ezequiel, 25 anos foi levado para lá, e mesmo com essa idade, ele estava sendo consultado, pastor Isaías. Consultado por quem, pastor? Pelos anciões da localidade. Porque os anciões na Bíblia eram os homens da sabedoria, eram os homens do conhecimento. Os anciões na Bíblia eram aqueles que decidiam causas. Quando havia um problema sério para ser resolvido, reuniam-se os anciões. E os anciões iriam dar a definição do problema resolvido. Só que agora nós temos um jovem de 25 anos dentro de uma área, sendo preparado para ser sacerdote, e quem está procurando ele são os anciões. Mas por que isso está acontecendo, pastor? Porque na vida desse jovem há algo que eles estão vendo diferente. O que? Posso parafrasear? Estão vendo a graça de Deus, estão vendo a presença de Deus, estão vendo que ele é diferente, ele não é igual aos outros. Por quê? Porque naquela região os sacerdotes eram comprados, naquela região
Os profetas eram comprados e agora está entrando um garoto com 25 anos sendo preparado para o sacerdócio. Deus espera passar 5 anos. Quando 5 anos se passam, ele agora está com 30 anos, esperando a estola sacerdotal ser colocada sobre seus ombros. Só que enquanto ele espera a estola chegar sobre a vida dele, ele está passeando, e passeando ele vai ter um encontro com Deus. Capítulo de número 1 do livro de Ezequiel, ele declara com toda a propriedade que os seus olhos se abriram e ele viu visões de Deus. Nesse exato momento, quando ele declara que os seus olhos viram visões de Deus, logo do capítulo 2 em diante, Deus entra na vida dele, consagrando ele a profeta. E ainda o próprio Deus, quando o consagra, chama ele, pastor Isaías, a responsabilidade, orientando ele, dizendo mais ainda para ele não se corromper. Quando eu estudei sobre isso, eu perguntei, por que Deus orienta Ezequiel a não se corromper? E aí, é claro, você vai entender por quê. Haviam profetas, como já disse, mas eram profetas comprados, profetas interesseiros, profetas que profetizavam em troca de favores, sacerdotes que ensinavam em troca de favores, que só profetizavam se recebesse alguma coisa, que só ensinavam se recebesse alguma coisa. Por isso Deus repreende Ezequiel e diz para ele com toda a propriedade que vai colocá-lo como uma atalaia no meio do povo. Que é isso? Vigilante, atento. Você não vai ser igual a eles, você não vai se corromper, você é diferente e eles vão te ouvir, ainda que fechem a cara. Profetiza. Ainda que não gostem, profetiza. Fala para o teu irmão do teu lado, ainda que não gostem, continua profetizando. Deixa fazer cara feia para você. Deixa menear a cabeça de um lado para o outro. Lá vai o Bíblia. Deixa. Por quê, pastor? Porque quem te mandou profetizar foi Deus. Quem te mandou falar foi Deus. Quem abriu tua boca e colocou palavras dentro dela foi Deus. Quem te fez crescer no meio da adversidade foi Deus. Quem te deu sabedoria foi Deus. Quem te deu conhecimento foi Deus. Quem olhou para você e disse que a tua mente tem que ser a mente dele foi Ele. Aleluia. Glória a Deus. Cresçamos em tudo. Repita comigo, cresçamos em tudo, até na terra da aflição. Cresçamos em tudo, até na terra da aflição. Estou numa terra que ninguém me conhece. Não tem problema, cresça. Estou numa terra que me odeiam, não tem problema, cresça. Fala para o teu irmão, cresce crente. Uau! Vamos lá! Crescer em quê, meu amigo? Vamos lá! Vocação. Qual é a sua chamada? Não sei. Eu não sei qual é a tua chamada. Mas você tem uma vocação. E essa vocação, ela destaca a tua chamada. Suponhamos que meu amigo ali da bateria, ele tem uma vocação, mas ele não sabe que isso é uma chamada. Mas ele tem uma vocação. Ele entra na igreja. E ao entrar na igreja, a vocação leva ele para a bateria, leva ele para ser regente dos jovens, leva ele para estar à frente dos jovens. E a pergunta é, por que isso está acontecendo com ele? É porque é a vocação dele. E a vocação que ele tem, você não tem, é dele. Essa vocação está destacando o chamado dele. E qual é a intenção de Deus? Fazer com que essa vocação se torne uma chamada.
Não, você não entendeu, vou repetir. A vocação que Deus te deu é Deus dizendo, ela vai se tornar a tua chamada. Conseguiram entender? Então, cresçamos em tudo. Cresçamos na vocação. Cresçamos no amor. De sorte que o amor não faz mal ao próximo. Sim ou não? O amor mata, não é isso? Não está escrito? Não, de sorte que o amor não faz mal ao próximo. Pastor, essa de crescer em amor é complicado, viu? Por quê? Porque eu olho para a irmã e não gosto dela. Eu olho para o irmãozinho e não gosto dele, querido. Joga fora esse sentimento de não gostar. Porque isso não pode ter dentro da casa do Senhor. O céu que tu vai é o mesmo que ele vai. E se ficar nessa divisão, nessa contendinha para lá, contendinha para cá, você vai ficar e ele vai subir. Então se conserta rapidinho, porque o arrebatamento vai acontecer. Eu não consigo entender não, pastor Isaías. É um tal de brigar com o pastor tal, não vai lá não, viu? Tu não, saiu daqui, tá proibido de ir lá, porque tá na rebeldia, tá não sei o quê, tá isso, tá aquilo. Meu irmão, que céu é esse? Não estou dizendo que é o senhor não, viu, pelo amor de Deus. Irmão, que céu é esse que esse povo quer ir? Com raiva, com birra, de cara feia. Não gosto de tu não, varão. Que céu é esse que eu quero ir? Porque não é isso que eu vejo na Bíblia. Eu vejo Jesus amando os seus inimigos. Jesus amando o traidor. Judas. Jesus amando o Pedro, brabo, que andava com a espada, queria cortar a cabeça de todo mundo. Jesus está amando Pedro. Você vai entender isso. Então, cresçamos em tudo. Esse tudo estava relacionado às áreas vocação, amor, unidade. Unidade. Tu trabalha sozinho? Até trabalha. Mas consegue fazer alguma coisa? Meu evangelista, homem do evangelismo. Você trabalha sozinho? Até trabalha. Sim ou não? Mas consegue resultado? Por que a Bíblia diz que é melhor andar em dois? Porque se um cair, o outro deixa caído e vai embora, não é isso? Não é não? O que ela diz? Se um cair, o outro faz o quê? Levanta a mão, estende a mão e levanta. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Eu não entendo esse negócio não, porque tem um pessoal que só o sangue de Jesus. Outro dia eu fui numa igreja, pastor. Eu passei mal, e olha que depois disso, eu fui pastorear a igreja. Eu passei mal naquela igreja. O homem, ele abriu o culto, leu a palavra, orou, deu oportunidade para um, para outro. Aí falou, no final, cheio de pregador. Ele, irmão, vamos para a Bíblia. Abriu a palavra, pregou, orou pelo término do culto, deu a bênção apostólica. Eu falei, Jesus, que isso? Que igreja que eu estou? Isso é isso. Meu Deus do céu! Eu olhei para minha esposa e falei, não vou vir aqui mais não. Enquanto esse cara estiver aí, Deus me livre. Ué, pastor, tu foi lá para pregar? Não, fui visitar, só que eu não entendi a ação dele. E não só tinha eu não, tinha vários outros ali. Mas ele fez tudo. Ainda falou de Matrix, falou de não sei quem. Falei, Jesus, olha só, não vigia. O sangue de Jesus tem poder. Tem crente assim, irmão. Só Jesus na causa. Repete comigo, cresçamos na vocação, no amor, na unidade. Olha para esse crente lindo que está do seu lado, diz para ele, diz para ela, ó, somos um, hein? Anda comigo, hein? Me deixa sozinho não, crente.
Me ajuda! Quando eu estiver lá meio capenga, meio barro, meio tijolo, estende a mão. Se eu estiver quase desviando, pode pegar a madeira, dar uma paulada aqui na muleira para eu voltar para Jesus. Pelo amor de Deus, vamos andar junto. Ó Jesus. Unidade! Cresçamos em tudo. Aí, pastor, eu vou mexer um pouquinho agora. Aonde, pastor? No ministério. A abrangência de Paulo é forte, irmão. Cresçamos em tudo. No ministério. Uma vez eu estava ministrando em São Paulo. Deus me deu uma inspiração tão grande que eu fiz uma frase daquela de efeito, né? E botei lá: ministério não é só uma cadeira, ministério não é só uma cadeira sentada no púlpito. Ministério é trabalho, é obra, é mão na massa. Meu pastor presidente olhou assim: eu gostei desse negócio, rapaz. Mas é que Deus já estava me incomodando. Eu falei: meu irmão, ministério não é isso aqui não. Isso aqui é uma chamada. Ministério é arregaçar as mãos, é sair segunda-feira ajudando o irmão. Ministério é trabalho. Amém, crente? Amém. Pastor, se eu tiver Bíblia, pelo amor de Deus. Jesus, me ajuda. Vamos lá. Olha para o teu irmão do teu lado. Diz para ele, pergunta para ela. Qual é o teu ministério, crente? Opa, servir. Coisa boa. Mas essa é a realidade do ministério. Porque o que Jesus disse? Eu vim para ser servido, não foi? Não foi isso que ele disse, não? O que ele disse? Eu vim para... Não para ser servido, mas para ser... Coisa linda. Jesus é o melhor exemplo, o melhor modelo. Quer ser abençoado na chamada? Quero, olha para Jesus. Quer ser abençoado no ministério? Quero, olha para Jesus. Se você olhar para Jesus, pelo amor de Deus, teu ministério vai ser uma bênção. Por quê, pastor? Porque eu vejo Jesus, ele colocando em evidência o ministério. Jesus chega no local, chama os seus discípulos, pega uma bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Pedrinho olha para ele e fala assim: que é isso? Para, que história é essa? Quem tem que estar fazendo isso aí sou eu. Aí Jesus olha para ele e fala assim: Pedrinho, se eu não fizer, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz: já que é assim, então lava as mãos e a cabeça também, dá um banho logo de uma vez. Aí Jesus: calma, Pedro, o que eu estou fazendo é para vocês fazerem igual. Que é isso? Se você quer ser o maior, seja servo, pelo amor de Deus. Se você quer ser o primeiro, seja servo. Se você quer ser o melhor, seja servo. Aprenda a servir. Amém, irmãos? Ministério. Vamos lá, deixa eu terminar. Cresçamos em tudo. Repita comigo: cresçamos em tudo. No ministério, no conhecimento. Eu estou dizendo que a expressão de Paulo ela é abrangente. E eu estou dando para vocês as áreas aonde... Está tudo no livro, tá? Eu estou dando para vocês as áreas aonde Paulo ele está praticamente mostrando a evidência. Crescer no conhecimento de Cristo. E aí é Pedro quem coloca isso em evidência. Olha só, crescer no conhecimento significa investimento pessoal. É você não faltar à escola dominical. É você não faltar os cultos de ensinamento. É você não faltar as palestras. É você não faltar os estudos. É você seguir buscando, aprender, crescer, se aperfeiçoar. Porque à medida que você lê, que você busca, que você cava a informação, você cresce, amadurece, você se espiritualiza, você vira crente de verdade.
hoje você sai totalmente cheio da graça de Deus. Conhecimento. Cresçamos em tudo. Cresçamos e nos aperfeiçoamos. Porque toda essa área aqui fala de aperfeiçoamento. Aonde, pastor? Na obra. Paulo diz: cresçamos em tudo, porque tudo que está sendo dito é justamente para que você alcance aperfeiçoamento na obra. Sabe o que é alcançar aperfeiçoamento na obra? É não fazer a obra de qualquer maneira. É não fazer a obra simplesmente por impulso. Eu estou fazendo porque tu está fazendo. Por emoção. Não, irmão, não dá certo. Tudo isso é fogo de palha. Você tem que ter compromisso. Eu gostei quando ele falou aqui, porque nós temos um grupo chamado Missão Resgatando Vidas. E Deus tem levado a gente para tantos lugares, e a demanda de missões cresceu tão grande, mas tão grande que eu não sei nem o que eu vou fazer. Mas graças a Deus, temos dois grupos, o grupo de missões e o grupo de evangelismo, somando um total aí de quase 60 pessoas, e a gente pode dividir e mandar um para um lado, um para o outro. Hoje mesmo, por exemplo, 2 igrejas, eu estava marcado para pregar uma, eu falei: pode cancelar que eu vou lá para o pastor Isaías. Coloca outro no meu lugar. Como tem essa facilidade, se quiser fazer uma cruzada aí, pode chamar que a gente vem. Arma aí um palanque aí que a gente vem dar glória. Não vem pregar não, a gente vem dar glória junto contigo. Amém, irmãos? Aperfeiçoamento no serviço da obra. E esse aperfeiçoamento vai terminar em quê, pastor? Maturidade espiritual, sabedoria para administrar. Oh, que coisa bonita. Vamos lá. A vocação te leva ao chamado. O chamado vai te levar ao aperfeiçoamento na obra. O chamado vai te levar à maturidade espiritual. O chamado vai te levar à sabedoria para saber administrar. Oh, meu Deus, que isso! O amor vai te levar a esse aperfeiçoamento. O amor vai te levar a esse crescimento espiritual. O amor vai te levar a essa maturidade. O amor vai te levar a ter sabedoria. De sorte que o amor não faz mal ao próximo, é sentimento. Perceba, ainda que falte tudo, pois permanece a fé, a esperança e o amor. Qual é o maior de todos? É o amor. Então, pelo amor de Deus, está escrito na Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A essência é o amor. Fala para o teu irmão do teu lado: a essência é o amor. Aí, para eu terminar, que não vai dar para a gente falar, cresçamos em tudo, no texto diz, naquele que é a cabeça. E aqui eu fecho. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Essa expressão automaticamente mostra para a gente que nós somos o corpo. Quem é a cabeça? Cristo. Vamos lá. O que é que nós temos nesta área? Nós temos 2 olhos, sim ou não? Nós temos 2 orifícios que compõem o nariz, sim ou não? Nós temos 2 ouvidos, sim ou não? Sim ou não? E temos uma boca. Então nós temos o quê? Visão. Me ajuda aí. Audição, olfato e paladar, ou palato. Vamos lá, vamos com calma. Como é que é? Visão, audição, olfato e paladar. O pastor vai falar palato, né? Misericórdia. Vou no teu paladar. 4 sentidos, sim ou não? Você precisa dos olhos?
Precisa ou não precisa? Você precisa dos ouvidos? Precisa mesmo? Você precisa da respiração? Você precisa sentir o gosto? Claro. Os 4 sentidos essenciais estão aonde? Na cabeça. Só restou um que vai ser dado para o corpo. O que é dado para o corpo? O tato. 4 estão na cabeça. 4 regem o corpo. Sim ou não? 4 sentidos regem o corpo. 4 sentidos comanda o corpo. Apenas um o corpo usa. Mas é mesmo assim, quando o cabeça é Cristo, até o 5º que aparece no corpo, Jesus também usa. Fala para o teu irmão do teu lado, Jesus quer usar. É os 5 sentidos. Não é os 4 apenas não. Perceba, você é guiado pelo que você ouve, você é guiado pelo que você vê, você é guiado pelo que você sente, você é guiado pelo gosto. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque para a igreja, quem comanda a igreja, quem leva a igreja, é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo sendo o cabeça da igreja, Cristo é a visão da igreja. Cristo é a audição da igreja. Cristo é o cheiro da igreja. Cristo é o gosto da igreja. Pelo amor de Deus, Ele é o cabeça, e ele diz: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que te conduz, que te leva, que te guia, que te sustenta, que te carrega se você quiser. Pelo amor de Deus, entenda isso. Cresçamos em tudo, porque é Cristo que comanda, é Cristo que movimenta, é Cristo que direciona, é Cristo que dá crescimento ao corpo, é Cristo que desenvolve todas as áreas da tua vida. Fala para o teu irmão do teu lado: cresça em tudo. Conclusão. A expressão de Paulo era para promover na igreja de Éfeso, igreja que ele pastoreou, igreja que ele foi professor, o maior teólogo praticamente, uma igreja que cresceu em conhecimento, em graça, em amor, em presença. Paulo foi o mestre dentro dessa igreja. Mas, mesmo crescendo em tudo isso, se você não tiver Cristo como centro das atenções, vai dar tudo em nada. Cristo é o cabeça. Por que você está dizendo isso? Porque essa mesma igreja, ela aparece lá no livro de Apocalipse. Ela aparece como a primeira igreja que Jesus vai chamar a atenção dela. Por que Jesus vai chamar a atenção dela? Porque ela é uma igreja maravilhosa. Mas teve um momento que a fraqueza espiritual deixou ela fraca, fria. E Jesus aparece para ela justamente para tirar essa fraqueza. Ei, eu não sei como é que você está se sentindo, mas eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o crescimento que amadurece faz você viver, suportar em meio às adversidades e continuar sendo crente, mesmo o mundo dizendo o contrário de você. Você entende isso? São 9h e eu devolvo o microfone ao pastor. Amém? Glória a Deus.